Ontem, aqui no RN, apresentamos uma entrevista com Camila Chen, gerente da CNA na Ásia, que revelou que o governo chinês criou uma série de medidas para incentivar o consumo interno, principalmente o de alimentos, o que pode criar grandes oportunidades para o agro brasileiro em 2023. Nessa segunda parte da entrevista, Camila Chen cita o potencial de comercialização para frutas brasileiras e revela um fato novo e preocupante para os exportadores brasileiros. Os chineses estão investindo em produtos alternativos, inclusive criados em laboratório, que possam substituir o farelo de soja na ração animal e assim diminuir a dependência do Brasil. Outra opção é o milho. Em janeiro, a China comprou um volume recorde do Brasil. Apenas em janeiro deste ano, o milho brasileiro exportado à China já ultrapassou 1 milhão de toneladas. Isso também bateu o recorde de exportação mensal de milho do Brasil. O milho, aliás, vem sendo uma das opções para substituir o farelo de soja na ração animal e um alerta para os produtores brasileiros. Para diminuir a dependência, que já chegou a 100 milhões de toneladas de soja por ano, o governo chinês vem incentivando o desenvolvimento de alternativas criadas em laboratório para alimentar seu rebanho. Os aditivos químicos, tipo, como é o nome? Tipo, as proteínas artificiais. Na verdade, a China também lançou alguns incentivos para as empresas, grandes empresas, propor mais recursos para desenvolver os aditivos que possam substituir, também dar bônus para eles. A China conseguiu baixar o uso, a participação da soja nas rações. Naquele ano, a China conseguiu economizar cerca de 14 milhões de toneladas de soja. E refletindo-se no comércio exterior, mesmo que a dependência da oferta externa de soja pela China não mude no curto prazo, mas a previsão é que nos próximos anos a importação diminuirá de forma constante. Além das grandes commodities, Camila destaca que o mercado chinês está aberto para todo tipo de alimento. Tipo, frutas. O mel brasileiro, que foi liberado a entrar no mercado chinês em 2019, é um exemplo pontual e bem-sucedido e poderá significar diversificação concreta para as exportadoras brasileiras. Então, eu acho que a partir deste ano, muitos produtos agros brasileiros têm o espaço para expandir, para inserir no mercado chinês. O mercado é gigante e complexo, por isso a gerente da CNA dá 3 dicas para produtores e exportadores brasileiros: conhecer o mercado e entender os hábitos de consumo dos chineses, estudar as políticas aplicadas pelo governo que indicam tendências de setores a serem desenvolvidos e ter uma visão de longo prazo. Investir na marca. O retorno pode demorar um pouco, mas virá para aqueles que persistirem. Os exportadores brasileiros, empresários que querem visitar a China, podem, em primeiro, consultar a CNA no Brasil, e eles vão depois para a gente arruma tudo isso, oferece as informações que eles precisem, se eles querem visitar a China, fazer negócios ou conversar com os parceiros chineses, a gente também oferece ajuda aqui na China. O Miguel Daoud já comentou ontem a primeira parte da entrevista da Camila Chen, né? E a gente vai agora consultar o Daoud para analisar essa segunda parte, né, Daoud? Você já falou sobre as oportunidades para o agro brasileiro que se abre, né, com esse aumento do consumo da China, mas agora eu queria que você abordasse essa questão, né, da intenção da China de diminuir a dependência de farelo de soja, principalmente do Brasil na ração animal. Você acha que a China vai conseguir diminuir essa dependência? A Chen falou que já reduziu em 14 milhões de toneladas por ano, né? Praticamente ela deve estar se falando basicamente do milho, ainda não
alternativas de laboratório. Mas como é que você vê esse cenário, hein, Daúde? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Bom, a proteína, né, para substituir a ração do rebanho suíno, na China, é evidente que isso é possível, né? Tem países, por exemplo, Estados Unidos, hoje tem a metade do nosso rebanho de bovino e produz o dobro da carne que nós produzimos. Evidentemente que existe aí toda uma condição diferente que você tem de confinamento, de proteínas, né, que nós não usamos aqui. Isso é possível, mas não vai atrapalhar, Petri, a produção do Brasil. No longo prazo, né, curto prazo, aí, médio prazo, isso não vai acabar diminuindo as compras da China. Eu diria o seguinte, que milho e soja não ficam encalhados no estoque. E tem vai vender, né? E quem vai comprar, para quem o produtor vai vender, para quem paga melhor. E o que está acontecendo hoje no Brasil, essas exportações para a China de milho e para outros países, se dá exatamente porque o mercado internacional está pagando mais que o mercado interno. O que vai acontecer? Ou falta milho, ou falta esses produtos no mercado, ou o mercado interno vai ter que pagar mais caro no momento em que os custos estão elevadíssimos. Então, a China, sem dúvida nenhuma, eu endosso que a representante da CNA coloca, a China é um mercado enorme, Petri, é um mercado que tem ali, o Brasil precisa ir mais participar das feiras, né? Você pode vender vinho, você pode vender frutas, você tem um mercado em grande expansão, ainda mais agora que a China está trazendo para o meio urbano o pessoal do campo. Boa parte, né, grande parte aí de chineses que estão indo para os centros urbanos vão ter uma renda melhor, e uma renda melhor, evidentemente, vão comer melhor, e o Brasil tem toda essa chance. Agora, será que nós estamos preparados para isso? No caso de frutas, por exemplo, frutas, ela tem um mecanismo de exportação muito dinâmico para você liberar, você tem que ter tudo a tempo e a hora, e a nossa estrutura do Ministério da Agricultura, ela é muito deficiente nesse sentido. Se você tiver um aumento muito grande de exportação de fruta, não sabemos se, né, os nossos mecanismos de exportação vão dar certo. Então, portanto, eu acho que a China é um grande mercado. O Brasil tem que, evidentemente, tentar negociar produtos agropecuários de valor agregado, porque exportar ração, exportar produtos que não agregam valor à nossa economia, evidentemente que é o que nós temos agora, não dá para você prescindir disso, mas nós temos que começar a pensar nisso. E a China, evidentemente, vai continuar. Eu sempre digo, Petri, que a produção de alimentos no mundo, o que ela aumentar, o Brasil será responsável em 50% dessa produção. Nós temos muita energia que transforma em biomassa, proteína animal, proteína vegetal. Nós temos um território continental, nós temos capacidade, nós temos tecnologia. Agora, o que nós temos que ter é a preparação para isso. Você falou agora há pouco da falta de verba para financiamento, esse embate todo que existe no agronegócio, que não contribui em nada para adequar a nossa agropecuária a uma demanda que nós teremos pela frente. Daqui aí, no curto prazo, o Brasil vai ser, sim, um grande produtor de alimentos, um grande exportador de alimentos. Agora, nós temos que tirar proveito disso para que essa riqueza seja irradiada na nossa população, para que nós tenhamos melhoria da renda. Enfim, é uma estratégia que eu não vejo atualmente no governo Lula. O governo Lula quer brigar com o Banco Central para achar um culpado para uma crise que está por vir. E aí ele acaba, sem dúvida nenhuma, dando tiro no pé, porque você não arruma inimigos que você não pode combatê-los lá na frente. Então, portanto, presidente, vamos organizar a nossa economia, e a nossa organização passa pelo agronegócio, Petri. Valeu, Daúde. Boa noite para você e até amanhã. Até amanhã, boa noite. Boa noite.